Sejam muito bem-vindos! O meu nome é Leonardo, eu sou professor de Química, esse aqui é o meu canal e hoje a gente vai conversar um pouco sobre substâncias puras e misturas. E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e ainda não me conhece, eu peço que você já se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu venho a lançar aqui no canal, beleza? Hoje o tema da aula é substâncias puras e misturas. É uma aula introdutória, é um dos conceitos mais iniciais que a gente costuma aprender quando começa a estudar química. E não é porque é um conceito introdutório que não é importante, na verdade não. Eu quero deixar bem claro para vocês que essas aulas de química geral, elas são a base de todo o conhecimento químico que vocês vão precisar para se desenvolver um pouco mais durante a matéria. E é uma coisa que eu gosto de falar bastante, tá? Durante a minha experiência em sala de aula, e isso não só como professor, mas também como estudante, eu percebo o seguinte: as nossas dificuldades geralmente estão lá na base. Então, a minha ideia aqui é fornecer uma base conceitual forte para que você consiga prosseguir com os seus estudos aí da melhor maneira possível, tá certo? Então, para começar, eu vou soltar aqui algumas frases a respeito da constituição da matéria em si, para a gente começar a ter uma percepção um pouco melhor de como que a matéria ela se constitui. Então, a primeira frase é o seguinte, ó, que a matéria ela é constituída por átomos. O conceito de átomo a gente ainda não viu. A gente só sabe, assim, que existe uma estrutura que a gente chama de átomo. Mas nós vamos estudar mais a fundo esse conceito lá na parte de atomística. E tá quase chegando, aguenta um pouquinho que a gente vai falar disso aqui no canal sim. A segunda frase aqui é que átomos de um mesmo elemento químico têm as mesmas propriedades, e isso é importante também, tá? O que determina as características de um elemento químico é o seu átomo. E se eu tenho átomos do mesmo elemento químico, vão ter as mesmas propriedades. De maneira similar, a gente pode imaginar então que átomos de diferentes elementos químicos, átomos diferentes, possuem características e estruturas diferentes, possuem propriedades diferentes, não a estrutura, mas as propriedades. E a terceira frase é que os átomos eles podem se combinar. E ao se combinar, eles formam estruturas que são quimicamente estáveis. A gente pode formar, por exemplo, os compostos iônicos, como o sal de cozinha da sua casa. Ou a gente pode formar estruturas moleculares, como o açúcar que está na tua casa também. Então veja, a gente já sabe que existe uma certa tendência aí na natureza, uma possibilidade de combinação. E essas combinações vão trazer para a gente os diferentes materiais que a gente conhece, e esses diferentes materiais têm as suas próprias características, as suas próprias propriedades. Dando continuidade, vamos pensar no seguinte, ó. Dois átomos de hidrogênio, eles se unem para formar uma molécula de hidrogênio. Isso é importantíssimo. O que eu vejo é que é muito comum as pessoas elas confundirem o átomo ou o elemento químico com a substância. Mas a gente já vai dar o conceito de substância para ficar um pouco mais claro aqui para vocês. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o átomo de hidrogênio é uma coisa, a molécula de hidrogênio é outra coisa. Então, o que seria o átomo de hidrogênio? O átomo seria o elemento isolado, apenas a estrutura básica formadora da matéria de maneira geral. Então, para adquirir estabilidade, dois átomos de hidrogênio eles se unem, formando uma molécula de hidrogênio, o H2. Esse é o gás que a gente encontra na natureza. Agora, por que o hidrogênio se liga a exatamente outro átomo de hidrogênio? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente também, quando a gente estudar estrutura eletrônica do átomo, enfim. Todas essas coisas têm assunto pra caramba muito interessantes para que a gente consiga desenvolver ao longo do canal aí. Por enquanto, apenas aceite o que eu estou falando. Continuando aqui, o que a gente pode dizer para vocês? A gente pode dizer que as substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Mas espera aí, antes de mais nada, o que é uma substância propriamente dita? O nome substância é o nome dado aos materiais que possuem propriedades bem definidas. Isso é a ideia de substância. Então, por exemplo, quando eu penso na água, a água ela é uma substância, porque ela tem propriedades muito bem definidas. A gente sabe qual é o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição da água, condutividade térmica, elétrica, entendeu? Isso faz dela uma substância e uma substância pura, quando ela não está misturada com mais nenhuma outra substância. Deu para sacar a ideia? Agora, esse é um termo
bastante genérico, porque as substâncias, elas podem se subdividir em dois tipos. As substâncias ditas simples e as substâncias ditas compostas. Qual a principal diferença entre elas? Se você olhar aí na tela, que eu já passei a animação para vocês, eu coloquei aqui dois exemplos. O N2, que é o gás nitrogênio, é o maior constituinte do ar que a gente respira aí, e, por outro lado, a gente tem a água, que por mais que você talvez seja um pouco leigo em química, ou seja avançado em química, é um consenso de que a água ela é H2O. Dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Perceba o seguinte, na molécula de N2, de nitrogênio, eu tenho apenas o átomo de nitrogênio. Isso faz dela uma substância simples, porque só tem nitrogênio ali na molécula, só tem um tipo de elemento químico. Já a água é uma substância composta. Composta por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de elemento químico. Eu tenho tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. Então veja, essa classificação é uma classificação que talvez possa fazer um pouquinho de confusão na cabeça de vocês no princípio, porém, com um pouquinho ali de atenção, a gente consegue saber qual a diferença de algo que é simples para algo que é composto, né, gente? Se é simples, pô, simples nos dá a ideia de que é menos complexo, vocês concordam comigo? Então pensa comigo, uma estrutura que tem átomos do mesmo elemento químico, da mesma espécie, bom, é razoável eu imaginar que a classificação dessa substância é de que ela seja uma substância simples. Concordam comigo? Então essa é a diferença. E aí, o que acontece? Existem algumas técnicas ou algumas formas da gente conseguir separar e identificar os materiais que a gente trabalha. Por quê? Como a química, ela essencialmente trabalha estudando a matéria, a gente faz muita classificação. A gente separa os compostos de acordo com as suas similaridades e as suas diferenças também. A gente consegue saber o que é bem diferente, a gente deixa eles separados dentro de uma classificação. Ocorre assim, quando a gente tem substâncias puras, nós conseguimos perceber uma característica bastante interessante. E essa característica está associada à mudança de estado físico desses materiais. Lembra quando eu falei para vocês, passei aquele diagrama de passagem de um sólido para um líquido, do líquido para o gás, e também os momentos ao contrário, né, do gás para o líquido, do líquido para o sólido, enfim, todos aqueles nomes que eu espero que você tenha compreendido bem aquele diagrama. Pois é, essas mudanças de estado físico são essenciais para nós podermos entender o comportamento de uma substância pura, por exemplo. Dá uma olhadinha nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Observando esse gráfico, vocês vão ver aqui, ó, que na vertical a gente tem a temperatura e na horizontal a gente tem o tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, a gente percebe o que acontece com esse determinado material aqui, conforme a temperatura se eleva. Dá uma olhadinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Ó? Então, eu partindo aqui do ponto A, indo até o ponto B, nota que conforme o tempo passa, a gente tem uma variação da temperatura. Concorda? A temperatura vai aumentando até chegar aqui no ponto B. Agora, olha que interessante. Isso aqui é o filé da aula, tá? Do ponto B para o ponto C, a gente já tem um patamar constante conforme o tempo passa. Isso acontece porque esse material entrou em fusão. Mas não só isso. Vamos continuar para a gente tirar uma conclusão bastante importante em relação a esse diagrama aqui, a esse gráfico. Do ponto C até o ponto D, nota que há novamente um aumento de temperatura. Conforme o tempo passa, a gente vai fornecendo energia, a temperatura vai se elevando, até que a gente consegue atingir aqui o ponto D. E do ponto D para o ponto E, um patamar constante novamente de temperatura. E depois do E para frente, a gente tem uma mudança de temperatura, um aumento aí da temperatura. Olha só, o que é essencial para nós compreendermos a respeito desse gráfico aqui? Primeiro, esse gráfico é um gráfico que representa uma substância pura. As substâncias puras, elas são caracterizadas diante desse gráfico aqui, que mostra para a gente
que os processos de transformação de um estado físico para o outro, ou seja, a fusão, que é do sólido para o líquido, e a ebulição, que é do líquido para o gasoso, não há aumento de temperatura. São patamares constantes. Então, se você chegar na sua prova, se chegar algum momento que você tenha essa imagem aqui para vocês, você vai conseguir verificar que é uma substância simples. Por quê? Porque durante a transformação dos estados físicos, não há aumento de temperatura. Não há aumento de temperatura. Os patamares são constantes. Isso é uma característica das substâncias puras. Então, aqui nesse primeiro momento, ó, enquanto eu estou passando do A para o B, a gente tem apenas o material sólido. Chegou aqui do ponto B para o C, aí ele entra em fusão. Conforme o tempo passa e a gente vai adicionando energia ao sistema, a gente continua com a mesma temperatura, o mesmo patamar, certo? Nesse momento aqui, ó, de B para C, a gente tem, na verdade, tanto a substância sólida como a sua parte líquida, a sua forma líquida. Porque é o momento onde está havendo aquela transformação. É como o gelo derretendo em cima da mesa. Quando chega aqui no ponto C, em direção ao ponto D, onde tem esse patamar de aumento de temperatura aqui, aí a gente tem a substância apenas no seu estado líquido, porque tudo que era sólido já se transformou em líquido. E aí a gente tem um pensamento análogo aqui nesse patamar de D para E, que é constante, o que indica para a gente que é uma substância pura em alguma transformação de estado, nesse caso do líquido para o gasoso, certo? E aqui a gente tem tanto as formas líquida quanto a forma de vapor, ou a forma gasosa, como você preferir, no mesmo momento. Do ponto E para cima, a gente só tem o vapor, a gente só tem a forma de gás. Então, olha só, quando você pensar numa substância pura, você vai logo associar o fato que as mudanças de estado físico desse composto, dessa substância pura, vão ser constantes, vão ter patamares do ponto de vista assim, de temperatura constantes. Beleza. Isso aqui é o que acontece quando a gente trabalha com substâncias puras. Agora, a gente pode complicar? Ah, com certeza. Na vida a gente sempre pode complicar as coisas. A gente vai começar a trabalhar agora com o conceito de mistura. Mistura. Bom, a gente viu que a parte de substância pura, a gente matou relativamente bem, né? Agora, na mistura que começa a entortar um pouco, começa a dar um pouco de problema. Por quê? Vamos lá. O que é uma mistura, conceitualmente falando? Uma mistura é algo que se mistura. Mas se mistura de que forma? Bom, as misturas elas são classificadas de duas formas. Nós temos o que nós chamamos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. O que seria cada uma delas? O que lembra homo e o que lembra hétero? Hétero, diferente. Uma mistura heterogênea é aquela em que tem duas ou mais fases. O que seria a fase, professor? Seria, dentro de um sistema, um copo de água, por exemplo. Imagina que você tem um copo de água, por exemplo. Pega um copo de água e você coloca ali pedras lá dentro. Quando você joga pedras dentro desse copo de água, você consegue identificar o que é água e o que é pedra? Consegue, não é? Porque essa mistura é uma mistura heterogênea. A água continua sendo água, a pedra continua sendo pedra. É uma mistura heterogênea. Tem mais de uma fase, tem duas fases nesse caso. A fase líquida, que é a água que está ali, e a fase sólida, que é a pedra. Beleza? Agora, o que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é quando eu misturo duas substâncias e vai se formar apenas uma fase. A gente não consegue diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então, um exemplo clássico de mistura homogênea é da água com o álcool, é o etanol. Se você coloca os dois no mesmo recipiente, você vai formar uma única coisa e a gente não vai saber o que é. A água continua sendo água nessa condição e o álcool continua sendo álcool. Eles mantêm as suas mesmas propriedades, eles mantêm-se como as mesmas substâncias, porém elas estão misturadas. Isso traz consequências, evidentemente. Então a mistura homogênea tem uma única fase. E aliás, não só isso, tá? As misturas homogêneas recebem um nome especial, que a gente vai ter também uma parte aqui no curso para estudar apenas elas. Que são as soluções. Então, quando você ouvir falar sobre soluções, saiba que você está tratando com uma mistura homogênea. Mistura que só tem uma face. A gente não consegue identificar
por meio de uma inspeção visual, tá? O critério aqui é verificação visual mesmo, tá? Se você consegue identificar visualmente mais de uma fase, é heterogêneo. Se você, através de inspeção visual, não consegue identificar mais de uma fase, aí é mistura homogênea, é uma solução. E aí o que acontece? Qual é a diferença? Bom, se nas substâncias simples, os patamares de temperatura durante o processo de transformação de um sólido para o líquido, de um líquido para o gasoso, são constantes, na mistura não é assim. Então as misturas, elas também, né, vão sofrer esse processo de passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, porém, haverá diferença de temperatura durante todo esse processo. É claro, gente, que esse patamar ele vai ocorrer mais lentamente do que nos outros momentos de todo o processo. O que eu quero dizer com isso? Dá uma olhadinha pro gráfico aqui, que é mais fácil de explicar. Quando a gente pega essa primeira parte aqui do nosso gráfico, a gente tem apenas a nossa mistura sólida, né? Que está sendo aquecida. Está sendo aquecida, a temperatura vai aumentando até que se atinge o ponto B. Tá? Ela começa a entrar em fusão, ou seja, passagem do sólido para o líquido. Continuamos fornecendo energia aumentando a temperatura. Olha só, de B para C, a gente tem uma mudança de temperatura. Só que é uma mudança de temperatura bem menor do que se a gente pensar aqui nesse outro caso. Mas ainda assim há uma mudança de temperatura. Ok. De C, quando eu chego aqui no ponto C, eu vou ter apenas o líquido. Né? Que é o que acontece aqui, a gente consegue ver descrito aqui no gráfico, né? Na passagem do ponto C para o ponto D. Aí eu tenho apenas líquido nessa condição. Tá? E aqui, ó, a ebulição, que é representado por esse trecho que eu estou passando o mouse aqui em cima. A ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. E eu também tenho um pequeno patamar ali de diferença de temperatura, de aumento de temperatura. E depois segue ali o vapor, o gás, enfim. Viu a diferença? Então, se você hoje pegar dois gráficos, um representando uma mistura e o outro representando uma substância simples, você já tem que saber identificar o que é uma coisa e o que é outra, o que é uma substância simples e o que é uma mistura, tá? Você vai observar apenas a mudança de estado físico. Então, olha bem, eu coloquei até um trechinho aqui, né? Um textinho aqui, que não há nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição fixos. Eles variam durante a mudança de estado físico. E aqui também tem uma descrição de quais são os estados físicos que estão presentes em cada um desses trechos de mudança de estado. Tá? Beleza. Então, fechou aqui a aula? Não. Não, porque assim, existem as misturas, nem todas se comportam dessa forma igualzinha. Existem misturas que têm características um pouquinho peculiares. E a gente vai ver agora nesses próximos 2 slides. E eu prometo que não é tão complicado. O mais difícil é lembrar dos nomes, porque realmente isso complica um pouco. Porém, a gente já vai saber que são misturas que têm características muito interessantes. A primeira é essa aqui, ó, que nós chamamos de mistura eutética. Nossa, nome feio, né? O que é uma mistura eutética? Se você observar o gráfico, você já percebeu que é uma mistura. Ah, e por que é uma mistura, professor? Bom, porque se você observar ali aquele patamar de D para E, há uma mudança de temperatura ali na ebulição, que é um momento de transformação, de mudança de estado físico. Beleza. Não importa, tá, gente? Se tiver um desses patamares, tiver mudança de temperatura, nós estamos falando de uma mistura. Tá? Para ser substância simples, os 2 patamares têm que ser constantes. Tá? Então, a mistura eutética, ali a fusão, ela mantém, belezinha, mantém um patamar constante, como se fosse uma substância simples. Simples não, perdão, uma substância pura. E no caso da passagem do líquido para o gasoso, a gente tem ali uma alteração. Isso é o que a gente chama de mistura eutética. É um gráfico que representa a mistura eutética. Tá? E aí, exemplo, a gente colocou aqui um exemplo, né? Que tipo de mistura que se comporta dessa forma? Essa liga de cádmio e bismuto, né? 40% de cádmio e 60% de bismuto. Tem ali uma diferença ali de temperatura quando a gente está na parte ali da ebulição, tá? E já o ponto de fusão, ele é constante a 140 graus Celsius. Isso aqui é a mistura eutética.
Se você acha eutética um nome feio, é porque você não viu o próximo. A próxima mistura é uma mistura azeotrópica. Meu Deus do céu, né? Que nome horrível. Então, a mistura azeotrópica é o inverso da eutética, tá, gente? Então, nesse caso aqui, o que vai variar de temperatura é a mudança de estado físico do sólido para o líquido, tá? É a fusão. A fusão vai apresentar uma diferença de patamar ali de temperatura, um ΔT. Agora, no caso da ebulição, ela é constante. Tá? E um exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de álcool e água. Tá, o álcool etílico, 96% de álcool, 96% de álcool e 4% de água. A gente tem ali uma mistura azeotrópica que o ponto de ebulição é de 78 graus Celsius, mais ou menos. Tá? Então isso aqui é uma mistura azeotrópica. É importante saber, entender essas misturas, esses comportamentos, quando a gente vai pensar em separar esses compostos, esses materiais. Às vezes você tem lá uma mistura, 2, 3, sei lá, quantos componentes forem, e você está interessado em um deles. Entender como é que a matéria se comporta em termos de ebulição, fusão, pode te auxiliar e muito na hora de você separar esses compostos para conseguir obter um material específico que você procura, que você quer trabalhar. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Uma aula também bastante light, bastante conceitual, na verdade. Você vai encontrar vários e vários exercícios abordando esses assuntos. O que eu acho que é mais importante para você se ligar um pouco mais, para você tomar um pouco mais de cuidado, é justamente essa questão dos gráficos, tá? Então, análise de gráficos, saber com o que você está lidando é essencial para você se dar bem dentro aí da química, e não só da química, como qualquer outra ciência. Tá? A interpretação ela é essencial, ela é muito importante. Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito se você ficou até esse momento. Peço que você novamente deixe um like, compartilhe o vídeo para os seus amigos que de repente estão precisando de um reforço em química aí. Eu me despeço por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!